Olá, meu nome é Isadora e eu irei apresentar a resolução do exercício número 1. Aqui mostra que W é subespaço vetorial de R3, tal que o conjunto de W é definido por x, y e z, em que x menos 3z terá que se igualar a zero, ou seja, x será igual a 3z. Antes de verificar se W é subespaço vetorial de R3, é necessário que este esteja contido em R3, por definição de W, tendo também o elemento neutro, R3, pertencendo ao conjunto de W. O vetor U mais o vetor V pertence ao conjunto de W. Da mesma forma que alfa U pertence ao conjunto de W. Para isso, precisamos que o vetor U seja igual a x1, y1 e z1. Isso também é válido para o vetor V, que deverá ser x2, y2 e z2. Dessa forma, basta substituir os valores. Então, o vetor U será 3z1, y1, z1. E o vetor V será 3z2, y2 e o z2. O que nós queremos saber é se U mais V pertence a W, sendo esta a primeira etapa, somando os valores de U mais V que pertencem a W. 3z1, y1, z1, mais o vetor V, 3z2, y2, z2. Em seguida, soma-se os valores que são iguais, ou seja, 3z1 mais 3z2, y1 mais y2 e, por fim, z1 mais z2. Assim, por fim, basta colocar o valor de x em evidência. Então, ficará 3, parênteses, z1, mais z2, fecha parênteses, vírgula. Só baixar o y1, o z1, mais o z2. E assim, temos a primeira etapa concluída. Já na segunda etapa, é necessário multiplicar o alfa com o vetor U. Então, ficará U igual a 3z, y e z, realizando a distributiva. Então, ficará alfa, 3z, y e z. Por fim, o resultado final ficará alfa, 3z, alfa y e alfa z. Logo, é possível observar que alfa U pertence ao conjunto de W. Portanto, o conjunto de W é um subespaço vetorial de R3. Olá, meu nome é Danilo e eu vou fazer o exercício 2. Segundo o exercício, ele me dá aqui uma transformação de R3 para R2, de forma que x, y, z seja transformado em
x mais y e 2x menos y mais z. O exercício ele me pede a base do núcleo e a dimensão desse núcleo. Então, primeiramente, eu preciso definir quem é o núcleo. O núcleo, então, de f vai ser um ponto, que eu vou chamar ele de U, que pertença a R3, tal que a transformação desse U me gere o ponto 0, 0. Então, eu posso continuar definindo como o ponto x, y, z, que pertence a R3, tal que ele siga essa condição de x mais y e 2x menos y mais z, que seja igual ao ponto 0 e 0. Então, depois eu posso trabalhar ainda com essas informações, de forma que o x, y e z, esse ponto que pertence a R3, tal que o x mais y é 0 e o 2x menos y mais z igual a 0. Essas duas condições têm que ser cumpridas. De forma que essa primeira coordenada tem que ser 0 e essa segunda coordenada também tem que ser 0. Então, agora eu posso continuar fazendo, por exemplo, um sistema de que x mais y é igual a 0 e 2x menos y mais z é igual a 0. Eu posso, então, isolar o y ou x. Então, x, por exemplo, será menos y. E eu substituindo o valor de x por menos y, eu terei que menos 3y mais z é igual a 0. Então, z vai ser igual a 3y. Essas duas informações. Então, eu posso voltar nessa ideia aqui do núcleo e dizer que o ponto menos y e 3y, né, eu substituí nesse ponto aqui, que pertence a R3, tal que o y pertença aos reais, de forma que ele pode ser qualquer valor real. Então, eu posso, por exemplo, agora retirar o y daqui de dentro, e, como se fosse uma evidência, um chuveirinho. Então, eu tenho que y de menos 1, 1 e 3 pertence a R3, tal que y pode ser qualquer real. Bom, eu achei o núcleo, mas agora eu preciso, para achar a base do núcleo, eu preciso de um candidato à base. E o meu candidato à base, então, vai ser esse menos 1, 1 e 3. E aí eu preciso provar que ele é uma base. Então, para isso, eu vou utilizar, segundo a propriedade 1, então, qualquer valor, uma coordenada qualquer, x, y e z, tem que ser gerada, né? Que seja um núcleo que tem que ser gerada a partir de um valor, né? Multiplicando esse menos 1, 1 e 3. Eu posso, então, montar, distribuir esse A e ir montando relações.
Então, por exemplo, x é menos a, y é igual a z é igual a 3a. Ainda eu posso trabalhar com essa ideia aqui de que o z é 3y, que eu voltei nessa ideia aqui, e de que o x é igual a menos y, que também volta naquela ideia lá. Então, eu posso reescrever isso daqui como x, y e z, que é igual a y, como y é igual a a, que multiplica menos 1, 1 e 3. Então, eu consegui provar a propriedade 1. Agora, eu preciso provar a propriedade 2. Então, como eu já sei que que eu posso gerar aqui com qualquer valor de y um representante, então eu posso agora testar se ele é LI ou não. Eu preciso testar se ele é LI para que eu descubra se ele é base ou não. Então, a propriedade 2 vai ser dizer que a coordenada 0, 0 e 0 tem que ser um valor de A que multiplique menos 1, 1 e 3. Então, multiplicando A pelos elementos daqui, eu posso ir correlacionando com a outra coordenada. Então, eu posso dizer que 0 é igual a menos A, que 0 é igual a A e que 0 é igual a 3A. Mas, de qualquer forma, eu vou chegar na ideia de que, por exemplo, passando esse menos para o outro lado, dividindo 0 por menos 1, ou 0 dividido por 3, eu sempre vou chegar na ideia de que A é igual a 0. Então, se A é igual a 0, então esse candidato à base ele vai ser LI. Então, se ele é LI, então eu sei que, como ele condiz com as duas propriedades, então a base do núcleo então vai ser menos 1, 1 e 3, porque ele condiz com as duas propriedades. Agora, eu preciso achar a dimensão do núcleo. Como o núcleo, eu descobri que isso é base, então, agora eu posso dizer que, como isso é uma base, o núcleo então vai ter só uma dimensão. Então, a dimensão do núcleo é igual a 1. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado.